Renegociação de dívida pode virar um caroço a ser digerido pelos bancos, ou quem sabe até mesmo uma pedra no sapato. E aí vocês devem estar se perguntando, como assim, B? O programa Desenrola não seria muito interessante para os bancões, já que tinha muito dinheiro que eles estavam dando como perdido, talvez eles venham a receber? Sim e não, né, gente? Boa parte dessas renegociações tem acontecido com o programa Desenrola, mais de 10 bilhões já foram renegociados, só que os próprios bancos admitem que boa parte desses créditos que estão sendo renegociados podem ser uma azeitona, só que não se sabe se tem caroço ou não, e por isso que não dá para ir com muita sede ao pote em relação a isso. E por quê? Porque boa parte dessas pessoas que foram renegociar as suas dívidas, é claro que elas estão tentando limpar o seu nome, só que não há garantia de que elas efetivamente vão saldar com as suas obrigações. E muitas vezes, num primeiro momento, onde você acha que elas estão ali desenrolando os seus problemas, na verdade, muitas elas estarão apenas empurrando com a barriga, porque ainda assim não vão conseguir saldar as suas obrigações. E aí é claro que nós já estamos vendo algumas informações, alguns dados financeiros de como tudo isso tem impactado os bancos, e aí é por isso, inclusive, que eu quero trazer essas informações hoje para vocês, mas também já quero aproveitar para fazer aquele velho comparativo que eu já faço há muito tempo aqui no canal, para mostrar ali qual dos bancos talvez tem o maior e o menor risco, considerando essas últimas informações. E é claro que eu vou fazer isso, mas o pessoal da Levante também, gente, está disponibilizando gratuitamente para vocês, em um relatório que eu vou deixar aqui na descrição, vários índices ali para avaliar a solvência de cada um dos principais bancos e a ordem de preferência deles e o porquê. Então, esse vídeo pode ser complementado com o relatório deles também, beleza? Mas vamos lá, né, gente? Eu trouxe para vocês que o programa Desenrola, ele pode ser bom, mas não inteiramente bom, justamente porque nós ainda temos uma taxa de juros muito alta, mesmo quem está renegociando essas dívidas nesse momento, ainda existe um preço do dinheiro que está muito alto e que mesmo que nós estejamos vendo esse corte nas taxas de juros, que deve seguir ali com pelo menos 0,5% até o final do ano, em cada uma das reuniões do Copom, fazendo com que a gente feche com uma taxa de juros de 11,75, por exemplo, ainda assim é uma taxa de 2 dígitos, ainda assim deixa o preço do dinheiro muito caro, fazendo com que mesmo algumas pessoas que estejam buscando essa renegociação de dívidas ainda não consigam dar o giro. E é claro que não é só a questão da taxa de juros, existe todo um reflexo do que aconteceu na pandemia, que as pessoas ainda estão tentando resolver, e é claro que é em todos esses fatores que os bancões eles estão de olho, e claro que nós, provavelmente assim como eu, né, muitos de vocês investem nos bancões, também temos que ficar de olho até mesmo para entender em como as carteiras de crédito serão impactadas, as carteiras renegociadas e até mesmo os níveis de inadimplência. E aí que eu levantei algumas informações, né? Eu trouxe para vocês então que o Desenrola já trouxe uma renegociação de mais de 10 bilhões de reais, e aí a gente começa a enxergar o impacto do Desenrola na carteira renegociada dos bancos. E é claro, eles já avisaram, os números cresceram, mas eles tendem a crescer ainda mais porque o programa ele ainda está acontecendo. Então, muito provavelmente, a gente só vai ver lá no final do ano, efetivamente, tudo isso consolidado, né? Se o programa Desenrola ele foi bem sucedido, se tiveram várias renegociações, como já estão tendo, e também se a questão dos níveis de inadimplência vão subir ou vão cair. Muitos bancos estão estimando que eles já chegaram no pico do nível de inadimplência, mas ainda assim não dá para afirmar isso 100%, porque todo o programa Desenrola ainda precisa ser desenrolado até o final do ano. Mas vamos lá, gente, deixa eu trazer as informações principais para vocês, né? Então, eu fiz essa tabela para mostrar como a carteira de renegociação acabou crescendo, né? Então, Itaú, a carteira cresceu 19%, Bradesco, 21%, Santander, 12,5% praticamente, Banco do Brasil, 14%. E os níveis de inadimplência, eles seguem crescendo. Itaú com 3%, Bradesco com quase 6%, o mais endividado, endividado não, é o que mais tem inadimplência nesse momento, né? Nós temos o Santander com 3,3%,
2,3% e nós temos Banco do Brasil com o menor índice de inadimplência com 2,7%. E aí, eu não sei há quanto tempo você está no mercado e há quanto tempo você acompanha esses níveis de inadimplência dos bancões, mas quando a gente analisava o nível de inadimplência deles lá antes da pandemia, inclusive, nós vimos esses índices lá em 2%, em alguns momentos até menos do que isso, né? E aí é claro que todo o impacto que a pandemia trouxe, esse nível de inadimplência cresceu. O que nós estamos vendo agora, então, é essa carteira de renegociação crescer também, não somente pelo programa Desenrola, mas porque as pessoas estão tentando resolver ali as suas situações, mas ainda assim os níveis de inadimplência seguem elevados. Então isso acaba preocupando um pouco os bancos, não quer dizer que, nossa, por conta disso os bancos eles vão dar prejuízo. Os bancos aqui no Brasil nós sabemos que eles conseguem ganhar dinheiro tanto em períodos de bonança como esses períodos de crise, onde nós temos um dinheiro um pouco mais caro, só que eles entendem que, apesar do programa Desenrola, não dá, como eles mesmos falaram, para ir com muita sede ao pote, porque eles não sabem se as pessoas elas vão se desenrolar ou se elas vão se enrolar ainda mais, empurrando essas dívidas com a barriga para frente. E aí uma informação muito importante em relação a essa questão da própria inadimplência do brasileiro como um todo, eu geralmente trago informações do CNC, né, que é uma pesquisa que eles trazem, mas nós tivemos dados recentes divulgados pelo Serasa, que diz o seguinte, que mais de 71 milhões de brasileiros estão endividados, ou seja, estão inadimplentes, na verdade, porque endividado é diferente de inadimplente. Então, mais de 71 milhões de brasileiros estão inadimplentes e isso corresponde a mais de 43% da população adulta do país. Destes 71 milhões de brasileiros, 50,4% são mulheres e 49,6% são homens. Destes, 35% estão na faixa etária de 41 a 60 anos e 34,6% estão na faixa etária de 26 a 40 anos. Então, nós temos um nível altíssimo de inadimplência. É claro que é esperado que esse nível ele venha caindo conforme a gente veja essas renegociações, porque quando você entra, por exemplo, no programa Desenrola, você pode ter o seu nome limpo e tudo mais, mas nós temos que ficar atentos e realmente acompanhar de perto se isso não vai ser algo temporário e pode voltar a crescer, mostrando que as pessoas, mesmo tentando negociar, não conseguiram saldar com as suas obrigações, né? E existe um outro ponto sobre tudo isso também, e que eu já falei sobre isso aqui no canal em alguns vídeos passados, que apesar do programa Desenrola ele parecer ser muito bom para aquelas pessoas que efetivamente tiveram dificuldades e precisam resolver as suas situações, ao mesmo tempo, ele pode ser aquela faca de dois legumes, né, que a gente brinca, que basicamente algumas pessoas, elas pegaram esse hábito de se endividar porque elas sabem que de tempos em tempos vai ter esses programas de renegociação de dívidas e elas conseguem simplesmente renegociar essas dívidas com um desconto muito maior e não precisar pagar toda aquela dívida. Então tem gente que se aproveita dessa situação. Mas beleza, gente, entregue essas informações, vamos dar uma olhadinha então e fazer um comparativo com os principais dados que foram reportados no segundo trimestre de 2023 dos bancões para a gente entender talvez aí, com todas essas informações que eu já trouxe para vocês, quais estão apresentando mais ou menos risco nesse momento. Então, o que nós tivemos aqui foi que Banco do Brasil acabou saindo na frente, entregou mais de 9 bilhões de lucro, então foi maior, inclusive, do que os bancos privados. Quando a gente fala do dividend yield, Banco do Brasil segue na frente com um dividend yield de 9,4%, então eu sei que muitos investem em empresas de energia ou até mesmo em bancos pensando na questão dos dividendos, então o Banco do Brasil está fazendo uma boa distribuição. Quando a gente fala do Return on Equity, né, que é o ROI, que é o retorno que o banco está trazendo, então Banco do Brasil também acaba saindo na frente com mais de 20%. E quando a gente fala da relação preço-lucro, que é uma métrica de valuation que a gente utiliza, então quanto menor em tese, melhor. Claro que sempre tem que avaliar os riscos de tudo isso, né?
Mas Banco do Brasil também acaba saindo na frente com uma relação preço-lucro de 4,6 vezes. Então, sim, para quem me acompanha há mais tempo, sabe que Banco do Brasil acaba ainda sendo a minha preferência entre os bancões. E o que mais apresenta risco nesse momento é justamente o Bradesco. E o Bradesco, é claro que ele foi muito impactado. Todos os bancos foram, tá? Mas o Bradesco ele foi muito mais impactado pelo caso Americanas, né? Que acabou entrando em recuperação judicial. E aí é claro que acabou impactando bastante o nível de inadimplência do banco e a própria questão do PDD do banco também. Mas ainda assim, ele acabou caindo quase 15% nesses últimos 12 meses. Então eu sei que muitos investidores estão de olho nisso, porque enquanto o Banco do Brasil subiu pra caramba, o Bradesco acabou caindo bastante, mas é importante nós ressaltarmos que existem riscos diferentes. Ao meu ver, nenhum deles vai quebrar. Os bancões aqui no Brasil, eles são muito bem geridos, né? Mas cabe ressaltar que, mesmo com o Banco do Brasil subindo o que subiu, ainda assim ele acabou reportando um lucro muito bom, distribui bons dividendos e ainda assim tem uma relação preço-lucro menor do que os seus pares. Então eu sigo com ele na carteira, mas eu quero saber de vocês. Vocês sabem a minha preferência, se você olhou o relatório da Levante, você sabe a preferência deles, mas eu também quero saber qual é a sua preferência em relação aos bancões. Enfim, não precisa ficar limitado a esses 4, porque nós sabemos que tem Nubank, Banco Inter, BTG, Banrisul, tem vários outros bancos na nossa bolsa de valores, mas me contem aqui nos comentários que eu quero saber. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.